Por que é que o protestante diz que placa de igreja não salva ninguém? Porque está implícita a ideia de que as igrejas são criação dos homens. Então, elas não salvam ninguém. O que importa é a sua ligação com Deus, porque Ele é o seu salvador pessoal. E nós dizemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele fundou uma igreja. E deixa eu dizer mais, Deus é católico, porque Ele fundou a igreja católica. É claro que Ele é daquela igreja que Ele formou, que Ele fundou, da qual Ele é chefe. Então Deus é católico, Jesus Cristo é católico. E Ele deixou uma igreja, a igreja católica, para que nós a ela aderíssemos. E aquilo que Ele ensina está presente nesta igreja e deve ser aderido por nós com uma obediência de fé, com obediência de fé divina, porque revelado por o próprio Deus. Pessoal, a pergunta é esta: por que que os protestantes têm tanta dificuldade em enxergar que a igreja fundada por Jesus é a católica? Por que que eles têm dificuldade em enxergar isso? Eu vou tentar explicar, tentando fazer um videozinho mais ou menos curto, para tentar mostrar para vocês que realmente nós temos razão em dizer isso. Observem, há uma espécie de evolução que é mostrada no pensamento bíblico. Isso a gente vê claramente, a diferença entre as primeiras profecias e as últimas, não é? E quando muda do Velho Testamento para o Novo, existem mudanças ainda mais profundas. Acho que a maioria deles, protestantes, se lembra quando Jesus mesmo demonstra essa evolução do pensamento, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no seu coração, já adulterou. Não é? Diz também: ouvistes o que vos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que em seu coração se irar ou se encolerizar contra seu irmão, já cometeu o assassinato. Então ali mostra Jesus um pensamento evoluído, ou seja, uma evolução do pensamento. Ou seja, aquela letra chamada letra morta, ela foi transformada numa letra viva por Jesus, tá certo? Então a igreja, as primeiras comunidades que nasceram após os apóstolos, né? Essas comunidades também começaram a rever, analisar, repensar, a palavra certa é essa, repensar o cristianismo, a partir de Jesus e a partir das coisas que ele disse. E começaram a perceber como houve realmente uma evolução do pensamento. Portanto, a igreja também não é um órgão morto. Ela não está morta no tempo, ela não está parada no tempo. Até porque a própria Bíblia, lá em Hebreus, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que faca de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, não é? Então, quando se diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, a pergunta é: o que é um órgão vivo? O que é uma coisa viva? Ora, uma coisa viva é uma coisa que se mexe, uma coisa que se movimenta, uma coisa que evolui. Então a palavra de Deus ela vai evoluindo conforme a compreensão dos ouvintes. Jesus não disse isso quando ele estava com os apóstolos, e os apóstolos perguntaram: Senhor, mas por que para os povos tu não explica direito as coisas e falas por parábolas ou por mistérios? Aí ele disse: não, porque a eles não é dado conhecer isso, mas a vós é dado conhecer. Então a igreja começou a perceber que Jesus contou umas coisas aos apóstolos e não contou ao mundo. Revelava umas coisas de um certo modo aos apóstolos e não revelava nesse mesmo modo ao mundo. Por quê? Porque havia um pensamento que precisava evoluir. E quem faria essa evolução? Quem faria a evolução seriam os apóstolos, os seguidores de Jesus. Então a igreja foi crescendo, vocês observam que lá nas cartas paulinas, ele já tem o conceito de colunas da igreja, não é? Colunas da igreja, que lá era chamado de Pedro e Tiago, né? Os colunas da igreja, já foi uma evolução do pensamento, não é? Porque na palavra de Jesus não tem assim um líder bem claro da igreja. Tem um homem que tinha uma certa proeminência, que era o São Pedro, e tinha uma certa proeminência, porque Pedro sempre era o primeiro a falar, foi o primeiro a ser chamado, né? Sempre tinha uma proeminência nele, mas nunca que ele ali poderia ser colocado como um papa, não é? Porém, a igreja foi evoluindo, o pensamento foi evoluindo, as coisas foram ficando muito graves, as brigas internas e externas, as perseguições, cristãos sendo mortos, muitos na fogueira, enforcados, degolados. E aí a igreja, percebendo que o mundo estava todo em volta e voltado contra ela, para destruí-la, para arrasá-la, para aniquilá-la,
Então a igreja principiante, aquela igreja no começo, começou a perceber, olha, ou a gente se organiza, ou a gente se incorpora, ou a gente se torna estruturada, fazemos uma estrutura, ou nós vamos sucumbir, porque os poderes do mundo são maiores e muito mais potentes do que os nossos, porque nós não temos armas, nós não temos exércitos, nós não temos soldados, então eles vão liquidar todo mundo, como fizeram em Jerusalém, tocando fogo em Jerusalém, matando não sei quantos mil cristãos, né? Então a igreja, percebendo que se não se unisse, não fizesse uma estrutura, e, enfim, não se tornasse quase que como uma empresa, ela iria sucumbir. E a partir do momento que começou a ver as comunidades mais fortes, os grupos maiores, etc., começou também a surgir uma ideia que estava lá na visão do céu, não é? Porque a igreja começou a olhar para o céu e percebeu como é a igreja do céu. Porque todos nós sabemos que existem 3 tipos de igreja. Existe a igreja aqui da terra, que é a igreja missionária, né? Tem a igreja do purgatório, que é a chamada igreja padecente, e tem a igreja triunfante, que é a do céu, né? Então o pessoal aqui da terra, da igreja missionária, olhava para do céu e dizia, como é que a do céu existe? Ah, a do céu existe uma hierarquia. Lá no céu tem uma hierarquia. Qual é a hierarquia do céu? É Jesus como cabeça da igreja. Aí eu pergunto, e aqui na terra, como é que seria a hierarquia? Também Jesus é o cabeça da igreja, mas estamos falando da igreja viva, essa igreja que é de carne e osso. Então, se lá no céu, na igreja dos espíritos, na igreja dos ressuscitados, né, daqueles que estão na glória com o Senhor, existe um líder, existe um rei, existe um senhor, qual seria o rei ou o líder aqui da terra? Então a igreja começou a perceber que era necessário que houvesse um líder que conduzisse o rebanho e desse unidade ao rebanho, porque haveria necessidade da igreja ser una, porque Jesus disse lá na oração dele, né, se eu não me engano, capítulo 17 de João, ele diz assim, que o Pai gostaria que todos fossem um, como ele é um com a Trindade, né? Que vós todos sejam um, como é um a Trindade. Então, quer dizer, era necessário que a igreja fosse una, ela fosse una, fosse indivisível, ela fosse um único organismo a transmitir a verdade de Deus. Então, com essa evolução do pensamento, o que é que aconteceu? Realmente a igreja que Jesus fundou lá não era o catolicismo como nós conhecemos hoje, mas foi aquela igreja primitiva, cujo pensamento evoluiu e acabou percebendo que o modo de sobreviver pelas eras incontáveis que viriam, por todos os séculos que viriam, era se transformar numa igreja realmente forte, poderosa, inclusive com uma boa estrutura financeira, para sobreviver ao mundo. E daí, então, se pode dizer, Jesus fundou a Igreja Católica, porque o próprio Jesus contribuiu para a evolução dela, quando ele próprio mostrou a evolução no pensamento, ok? Quando ele analisou os 10 mandamentos, ele mostrou uma evolução no pensamento. E essa evolução foi aplicada pela igreja primitiva, tornando a igreja forte, sólida, como é a Igreja Católica, ok? É isso aí. Fiquem com Deus. Saúde e paz, tudo de bom.